prazer que estou aqui falando na IAP a respeito de um tema da maior importância e atualidade, a gestão democrática. Vendo essa imagem que simboliza o curso que ora a IAP está promovendo sobre a gestão democrática das políticas públicas à elaboração do projeto político-pedagógico da escola, essa figura mostra assim, com muita clareza a palavra-chave da gestão democrática, a participação. De longa data, nasce a luta pela democracia na sociedade e pela democracia na educação. Uma inexiste sem a outra. Não há democracia na escola, numa sociedade que não seja democrática. Essa história pode se situar como um dos momentos importantes no século passado, nas décadas de 20 e 30, quando os pioneiros da Escola Nova, que visavam a renovação da educação brasileira, reivindicavam como importante transformação no país a democracia na educação, a democracia na escola. Seria esse o caminho, um instrumento para formar o cidadão capaz de ampliar a democracia do Estado, a democracia da nação e a democracia nas relações sociais dessa sociedade. E não ficou apenas num grupo de intelectuais. Na verdade, essas ideias constituem lutas importantes nos movimentos sociais de trabalhadores, de professores, de estudantes, e que pode-se dizer como uma importante culminância na atualidade é a inscrição da gestão democrática como princípio pela Constituição brasileira. Participei do Fórum Nacional de Educação, representando uma entidade nacional de educação, onde pude ver e sentir os movimentos a favor e contrários à inscrição desse princípio na educação, que afinal saiu vitorioso, porque estávamos vivendo o renascer da democracia em nosso país. Esse princípio importante, constitucional da gestão democrática na educação, ele acaba sendo regulamentado na Lei de Educação, de Diretriz e Base da Educação Nacional, que estabelece como figura máxima, representativa da gestão democrática, a participação. A participação que não pode existir a não ser na democracia. A história mostra, ao longo desses últimos séculos, que nos momentos históricos, democráticos, a educação cresce, a educação se amplia, a educação se democratiza. Nos momentos de fechamento democrático, de ditadura, ocorre exatamente o inverso, retrocesso, deterioração da qualidade da educação. A democracia na educação, em primeira instância, diz respeito ao acesso, à permanência
e a qualidade da educação. O acesso à permanência do aluno na escola e a qualidade da educação. Isso é uma premissa de democracia. Digamos, é o fundamento da educação, principalmente quando nós vimos de uma sociedade onde a educação era privilégio de poucos. Hoje, e já diziam os pioneiros, é necessário, cada vez mais, consolidar uma democracia onde a educação é um direito para todos, em todos os níveis. Essa é a premissa básica da democracia na educação e democracia na escola. Agora, para que realmente haja a democracia na gestão escolar, a propalada gestão democrática, consagrada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação hoje, é necessário haver espaços de participação. Essa é a questão fundamental. Espaços de participação, inclusive para eleger o diretor da escola, espaço de participação para o planejamento pedagógico integrado e, especialmente, espaço de participação para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, que significa exatamente dotar a escola de maior autonomia. Numa sociedade hierarquizada, fechada, o que se vê é exatamente o contrário. As normas para a escola vêm dos dirigentes e a escola, cabe apenas, com seus professores, executá-las. Na gestão democrática se dá o inverso. A criatividade, as definições político-pedagógicas cabe ao conjunto da comunidade escolar, professores, técnicos, funcionários, pais, alunos. É isso que se aspira dentro de uma gestão democrática na escola, que seja feita com a transparência, que seja feita dentro da ética, que seja feita com respeito ao outro, uma vez que num grupo social as pessoas individualmente são diferentes, têm posições diferentes, têm ideias diferentes e a sua fala deve ser respeitada. São premissas para a gestão democrática. Gostaria de dizer que em Brasília, particularmente, não é somente neste século ou no final do século passado que se discute e que se atua no sentido de construir uma gestão democrática na escola. Numa pesquisa que realizamos na Universidade de Brasília, fica muito claro que a nossa capital digamos, precursora da gestão democrática. Se não vejamos, a primeira escola pública de Brasília, a escola Júlia Kubitschek, que é uma obra do Niemeyer, construída na Candangolândia, em 1957, em madeira. Houve uma experiência magnífica de gestão democrática naquela época, em 1957, 58, onde um grupo de professores se revezava para assumir a direção da escola, contando com a colaboração das demais colegas. Depois de um processo de conhecimento do grupo, essas professoras elegeram a diretora.
Se pensarmos em outras experiências daquela época, quando se implantou em Brasília o plano de educação proposto por Anísio Teixeira, verificar-se-á que a escola parque e a escola classe já havia um planejamento integrado, com a participação de diretores e técnicos e professores dessas instituições. No interior da escola parque, havia coordenações por áreas, onde os professores se reuniam para planejar e propor coletivamente as ações didático-pedagógicas da escola. Enfim, era um clima democrático, aberto, né? Compatível com o projeto, né, em implantação. Um outro exemplo é no ensino médio, com o Colégio Elefante Branco, que foi o primeiro centro de educação média, conforme a proposta inicial, né, do sistema educacional de Brasília. No Elefante Branco, a organização da escola era feita por departamentos temáticos, por áreas de conhecimento, com coordenações próprias, e onde esses coordenadores participavam de um conselho da escola, dirigido pelo diretor, evidentemente, em que contava, inclusive, com a participação de estudantes. Todas as decisões de caráter pedagógico, didático e administrativo escolar eram definidos coletivamente. Então, temos em Brasília, desde o início, o que é inédito, que era inédito no Brasil naquele período. Assim, elementos importantes de gestão democrática. Hoje, as condições continuam favoráveis, houve um crescimento enorme de consciência em relação à importância dessa democracia na escola, da gestão democrática, e essa conscientização conduz cada vez mais a se dar passos importantes de envolvimento da comunidade na escola, envolvimento dos alunos, participação efetiva dos professores nas definições, porque sem que haja, estou convencida disso, a participação efetiva dos professores de forma lúcida e consciente, não haverá educação de qualidade. No entanto, é fundamental lembrar que nesse processo de construir e conduzir a gestão democrática, o papel do diretor é essencial, porque exige uma postura democrática, requer criar no ambiente escolar uma postura democrática, saber receber a comunidade, valorizá-la, abrir espaço de participação aos professores e valorizá-los, respeitar os alunos e valorizar as diferenças são algumas premissas fundamentais para que a gestão democrática se consolide e contribua efetivamente para formar o cidadão brasiliense e brasileiro.